Colocar o meu filho na creche foi um alívio, eu vou explicar pra você por quê. Se você não conhece, eu sou Isabela Soares e aqui eu sempre compartilho experiências pessoais e tudo que eu tenho aprendido na vida e que de alguma forma eu posso agregar na sua também. Antes da creche, eu havia conseguido licença maternidade, depois consegui emendar no seguro-desemprego, então eu consegui cuidar do meu filho durante 1 ano. Foi 1 ano dedicado ao meu filho dentro de casa. Foi 1 ano que eu pude, de fato, deixar ele comigo, perto de mim e realmente cuidar de forma próxima dele. Só que depois de 1 ano, a gente tinha passado da pandemia, a gente estava passando algumas dificuldades, a gente tinha acabado de se mudar para outro estado, porque a gente morava no Goiás e foi para uma cidade do Distrito Federal, então assim, a gente estava sozinho em uma cidade nova, sem familiares por perto, e a gente precisava colocar a vida para progredir novamente, porque a gente estava começando do zero mais uma vez. E quando a gente teve que começar do zero de novo, uma das coisas que pegou a gente, assim, pra sentar e refletir, era a necessidade de eu voltar a trabalhar e por isso eu teria que colocar o meu filho na creche. Hoje o Lourenço tem 4 anos, mas na época, isso pra mim refletia algo muito difícil de se fazer, porque ele era um bebezinho pequeno que eu queria estar cuidando de perto e queria realmente manter ele seguro. Só que, em contrapartida, enquanto cuidava dele, ele estava bem, estava seguro, estava tranquilo. Eu, como uma pessoa que trabalhava, que tinha autonomia, que corria atrás, que tentava fazer com que a vida da gente progredisse de alguma forma e não ficava parada, eu me vi com ansiedade, eu me vi sobrecarregada não de cuidar de uma criança, mas de estar cuidando de uma casa por completo e estar me dedicando à dona de casa, cuidar de menino. E a mim, eu estava cansada mentalmente, por estar sobrecarregada com aquela necessidade de cuidar de um filho, cuidar de casa e ainda pensando nas coisas que precisava pagar, conta para pagar, contas ali, o boleto vencendo. Então a gente começa a ter aquela culpa de será que eu posso pensar em mim? E essa culpa era o que trazia ainda mais ansiedade, sobrecarga. E aquela sensação que você tá preso numa rotina que não era aquilo que você queria. Então, eu comecei a ter esse questionamento interno. O que eu podia fazer para mudar aquela situação? Como é que eu ia colocar o Lourenço numa creche? E aí a gente sentou para tomar uma decisão. Eu precisava retornar a trabalhar. O Lourenço já tinha 1 ano. Já era seguro colocar ele para alguém cuidar. O que era melhor? Colocar ele para alguém cuidar de forma ali autônoma, uma pessoa cuidando só dele dentro de casa, ou colocando ele numa instituição, uma creche? A gente decidiu com indicações de uma pessoa excelente para cuidar dele e que ela estava abrindo uma creche e ia poder cuidar com qualidade, ele ia ter outras crianças para brincar e ia ter uma rotina realmente de aprendizado. A gente não tem como fugir do medo. Dá medo colocar uma criança tão pequena dentro de uma escola e começar uma rotina diferente. Mas se a gente pesquisa e tem bons profissionais, tem boas indicações, boas referências, isso acaba contribuindo pra gente sentir aquele alívio que a gente precisava. Então a gente começou a deixar a insegurança de lado, porque a gente tinha boas referências, boas recomendações, e começou a também se ver na necessidade de abandonar aqueles julgamentos que a gente tinha. A mãe tem que cuidar do menino, tem que ficar, o menino tem que crescer bem, porque esse mundo tá muito perdido e tem muita coisa ruim acontecendo e é muito difícil você colocar uma criança na escola tão cedo. Os julgamentos foram indo embora à medida que a gente vinha a necessidade que a gente tinha realmente de pensar no bem-estar do Lourenço, mas pensar também no meu bem-estar como pessoa que precisava trabalhar, que precisava ter uma rotina, que precisava começar a pensar um pouco em mim também, não como mãe, mas como pessoa que queria realmente correr atrás das coisas que a gente precisava, queria trabalhar, queria ter autonomia. Então eu fui aos poucos tentando me libertar desse pensamento, sabe? E no final, o que me levou a mudar completamente a minha perspectiva foi que no primeiro dia que a gente colocou o Lourenço na escola, de manhã, o legal é que eles mandavam uma mensagem pra gente o dia inteiro. E eles falavam, vamos mandar mensagem pra você ver como é que ele tá. O Lourenço não chorou 1 minuto. A gente deixou ele lá, e ele, do jeitinho dele, ele ficou meio relutante, meio zangado de manhã, mas durante a tarde, ele já tava livre, já tava correndo, já tava brincando, já tava tacando terror. E quando a gente viu ele como
criança se desenvolvendo, tem outros amigos brincando, correndo, se divertindo. Aí a gente viu que ele estava sendo bem cuidado e estava num lugar seguro. E assim, eu tava relutante também pelo horário, a gente ia ter que deixar ele das 8 às 18, horário comercial, o dia inteiro. Será que ele ia dar conta dessa rotina tão pesada? E na verdade lá era uma rotina tão bem dividida. Ele brincava de manhã, lanchava, tinha almoço, tinha lanche da tarde, tinha janta, ele dava banho, eles cuidavam tão bem dele, ainda tinha horário de soneca, ele tinha umas 2 sonecas durante o dia. Isso fez com que a gente percebesse que tinha tomado uma boa decisão. O que me levou a, de novo, ter aquela relutância foi o quê? Criança, quando ela entra na escola, é inevitável, ela tem contato com outras crianças e ela vai adoecer. E era uma das coisas que eu mais tinha dificuldade e mais medo. O Lourenço, ele entrou na segunda terça-feira na creche. Quando foi na quinta-feira, ele teve uma crise de tosse tão forte que eu não acredito que tenha sido na escola, mas na época tava um frio muito grande e o vento, toda vez que a gente abria a porta do edifício, viu um vento frio muito forte de manhã cedinho. E ele tomou isso muito na cara. Então essa friagem toda pegou ele com tudo e ele ficou com suspeita de bronquite, pneumonia. A gente correu pro hospital. No hospital a gente teve que chamar a polícia, aliás, ameaçar chamar a polícia para que eles fizessem o atendimento, porque dizia que não tinha médico para atender. E aí todo esse transtorno, chegou à noite, a gente tentando fazer os exames para tentar ver se ele realmente estava com bronquite ou pneumonia, e eu orando, cuidando dele, vendo ele sendo medicado com 500 tipos de remédio, furado de todos os jeitos. E aí, quando foi de manhã, eles liberaram que ele estava só doente, tinha que ser cuidado, estava medicado, ia ser medicado dentro de casa, ia ser bem cuidado, ia se recuperar, ia ficar bem. Esse foi um baque pra gente. Mas o Lourenço, ele permaneceu na creche e ficou bem e mal adoeceu. Ele adoeceu 2 vezes, foi essa a primeira vez. Logo na primeira semana que eu tive que faltar ao serviço na sexta-feira, tinha acabado de começar um trabalho na segunda. Foi sexta-feira eu tive que faltar, mas enfim... O que a gente podia fazer? Olha, infelizmente eu não posso ir, eu vou cuidar do meu filho. E é isso. Abandonar o que eu podia e ir atrás da minha criança pra cuidar dela. Não ter esse medo, né, também. Vou tentar, vou trabalhar, vou correr atrás, mas se eu precisar cuidar do meu filho, eu vou parar tudo e cuidar dele. Mas graças a Deus eu tive pessoas que foram bem compreensivas no trabalho que eu tava. E aí, o Lourenço adoeceu mais uma vez com, se eu não me engano, estomatite. E ele dá várias aftas na boca. E ele ficou 1 semana prostrado, tendo febre alta. Nossa, 40 graus. E a gente foi no hospital e eles falavam que a gente tinha que ficar cuidando dentro de casa, tinha que hidratar ele, cuidar dele, mas não tinha o que fazer porque o corpo ia criar a imunidade e ia expulsar essa enfermidade sozinho. E aí a gente ficou revezando pra cuidar dele dentro de casa, e eu faltei alguns dias, o Dani também depois de trabalhar alguns dias pra ficar com ele dentro de casa. Ele não comia nada além de mamar ainda, ele ainda mamava. Eu fui livre demanda, eu deixei o Lourenço mamar até 3 anos de idade. Jesus fala, ai, já tem 3 anos também esse menino. E ele é grandão, parecia 4 anos, 3 anos ainda tá mamando. 3 anos ainda tá mamando, mas depois foi fácil de largar. Mas assim, ele se recuperou e ficou bem. E durante os 3 anos que a gente ficou na escola com ele, na creche com ele de 8 às 18, 7h30 às 18, ele ficou bem. E nada de ruim aconteceu e ele desenvolveu muito bem. Então, o que levou a gente a perceber que a rotina ficou mais tranquila, porque a gente sabia que ele ia ser bem cuidado, estava ali assistido e bem. A gente teve menos ansiedade, eu como pessoa tive menos ansiedade porque eu podia estar ali correndo atrás de tudo que eu precisava, ter a autonomia que eu antes tinha e para conquistar tudo que a gente precisava e cuidar da nossa casa. A gente começou a se organizar, de certa forma, a nossa vida começou a engrenar e do zero a gente foi subindo e tentando desenvolver e as coisas foi funcionando de forma mais leve do que quando a gente começou. Realmente a gente tinha acabado de se mudar. Então a gente começou a ter tempo de cuidar um dos outros. Eu cuidava do Lourenço, mas ao mesmo tempo eu conseguia cuidar de mim também. Tive um tempo pra me ver como ser humano, porque a gente tem muita dificuldade de ver a gente como uma pessoa que precisa ter necessidades, que precisa estar ali também se autocuidando, né? A gente esquece que a gente não é só mãe, a gente também é um ser humano. Ele precisa de autocuidado. E a creche, assim, pro Lourenço foi ótimo, porque ele criou rotina, ele socializou, ele teve crianças ali o dia inteiro que podia brincar com ele, começou a aprender coisas novas e ficou mais independente da gente, criou uma certa autonomia. E eu, como mãe, aprendi que ser mãe também é saber que a gente também precisa viver, que a gente também precisa cuidar da gente, né, como pessoa. E a creche, ela se tornou a rede de apoio que a gente não tinha.
já que a gente estava sozinho numa cidade nova. A creche, ela foi a rede que a gente precisava, realmente. Foi um apoio, sim, essencial. Então não existe mais culpa na gente em poder contar com uma creche. O Lourenço hoje tem 4 anos. Hoje é obrigatório no Goiás, a partir dos 4 anos, a criança tem que ir pra escola. Qual é a diferença? Que antes na creche ele passava o dia todo, e aí a rotina dele era 8 às 18, integral, passava o dia inteiro na creche, tinha uma rotina, café da manhã, almoço, cochilo, lanche da tarde, janta, ele passava o dia inteiro tendo atividade lúdica, atividade curricular, tudo quanto era coisa. Agora ele estuda só em um período da manhã e à tarde ele fica em casa. Mas se um dia eu puder colocar o Lourenço numa escola integral novamente, sem dúvida eu colocaria, porque eu sei que ele vai desenvolver bem e tá em contato com outras crianças o tempo todo, porque quando ele tá dentro de casa, o máximo que ele vai ver é eu e os gatos. E aí essa socialização talvez fique um pouco defeituosa, né? Fica mais complicado pra ele desenvolver e eu não quero, eu quero que ele consiga realmente. Então a socialização e conseguir também se desenvolver com outras atividades. Não só escolar, né, curricular, mas também poder correr, brincar, lutar, nadar, enfim, ter outras atividades. Então, no final, eu entendi que você pode amar seu filho. Eu posso amar meu filho profundamente. Mas também posso ver a necessidade de levar ele para uma creche, receber esse apoio que eu precisava, sentir aquele alívio de saber que eu vou poder fazer outras coisas. Eu preciso, sem anular o fato de que meu filho tá bem e vai ser cuidado por mim, ele não vai ser menos amado por estar numa creche. Então é isso. Eu só vim compartilhar pra você que eu também já pensei no lado de não colocar, mas eu vi a necessidade de colocar e isso foi algo bom, não foi algo negativo. E hoje se tornou, na época também, se tornou um alívio. Então, tá tudo bem. Mas se você não concorda com isso, tá tudo bem também. Mas é isso, se você gostou do conteúdo, se você gosta desse tipo de vídeo, autocuidado, autodesenvolvimento, gosta de conversar, se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha, comenta aí se você já passou por essa dúvida cruel e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!